As manifestações pró-Palestina têm crescido no mundo todo, com milhões de pessoas tomando as ruas, sobretudo no mundo islâmico. No Brasil, elas ainda foram tímidas, mas já tivemos uma manifestação significativa nesse último fim de semana na Avenida Paulista. Essas manifestações seriam capazes de levar os países em que elas ocorrem, sobretudo essas grandes, multitudinárias manifestações, levar os países a adotarem posições mais firmes contra Israel? Rita. Então, depende, mas eu acho que é importante que elas aconteçam, porque vai criando um caldo, vai criando uma pressão, vai criando um debate na sociedade, né, vai dando visibilidade para a questão, e pode fazer com que setores que tenham tendências a ter uma posição melhor, uma posição mais ousada, se sintam apoiados, né, se sintam confortáveis pelo apoio popular a essas, por conta das ruas, das manifestações. Então, por exemplo, a gente teve uma manifestação muito importante nos Estados Unidos, em Washington, uma coisa que não acontecia há muito tempo. Dizem, inclusive, que em relação à causa palestina teria sido a maior nessa localidade. E isso coloca um problema, né, em ano assim pré-eleitoral nos Estados Unidos para o Partido Democrata, né? Pensando que o Partido Democrata, que é um partido fortemente influenciado pelo lobby de Israel, tem também setores, né, que são bastante críticos desse genocídio que acontece em Gaza, e isso pode ter algum peso dentro das primárias do partido, pode ter algum tipo de efeito. Em relação ao Brasil, a mesma coisa, né? O Brasil tem tido uma posição um pouco menos pesada do que seria talvez necessário, né? Tem tido uma posição muito cautelosa, imaginando a possibilidade de manter portas abertas, manter pontos com Israel para poder reaver os seus nacionais, mas como o Bruno bem colocou, isso não tem dado efeitos. E o governo precisaria se sentir muito apoiado, né, para poder fazer um passo a mais, né, para poder aderir a algum tipo de sanção, como chamar embaixador para explicações, né, ameaçar ou chegar a romper relações, realizar desinvestimentos, né, diminuir a quantidade, o peso dos investimentos israelenses, inclusive no Brasil. A gente já comentou em outros programas que a gente tem muitos investimentos israelenses no Brasil. O Brasil compra armamentos, compra material bélico de Israel, mas não é só. O Brasil compra tecnologia de Israel, inclusive agrícola. Nós temos o nosso agronegócio, tem muitos vínculos com Israel. Então, uma ação mais voltada para a questão da economia, né, da suspensão de algum desses acordos, da colocação de tributos em questões relacionadas a investimentos israelenses, né, que um pouco do que está nos BDS, que é uma estratégia que se defende há bastante tempo em relação à Palestina, poderia ter efeitos melhores do que apenas declarações, né? E para isso o apoio popular ele pode ser sim importante. Acho que ele tem um peso importante. Obrigado, Rita. Passo a palavra para o Bruno. Bom, eu vejo manifestações de rua no momento a única saída, né, para mudar a situação no curto prazo, digamos assim. Porque a depender, né, dos governantes agirem por conta própria, né, não consigo enxergar capacidade das elites políticas internacionais agirem para interromper o massacre em curso, porque Israel, junto com os Estados Unidos, conseguiu construir alianças políticas e diplomáticas muito sólidas no próprio Oriente Médio, no Sul global e no Norte global, né? Entre os grandes aliados israelenses está a Índia, né? A China é uma importante aliança israelense, além do próprio Brasil, a Rússia era até outro dia. Aqui eu estou falando dos líderes do chamado Sul global, né? Isso sem contar o Norte global, que é completamente alinhado, né? Então o Sul global pode estar se posicionando de uma forma um pouco mais crítica, mas as suas potências, digamos assim, né, exceção da África do Sul, que faz parte do BRICS,
mais por uma razão simbólica do que por uma razão pelo seu poder efetivo, né? Por causa da sua histórico de luta contra o apartheid, de superação do apartheid, tem uma posição um pouco mais crítica, mas mesmo assim não é capaz de romper relações com Israel nesse contexto, né? Chama o embaixador, né? Mas manter as relações diplomáticas, né? O que precisa para romper as relações, né? Eu acho que o povo na rua vai orientando, como a Rita colocou. E acho que isso significa, para curto prazo, mas isso também é uma contribuição de longo prazo, né? Pela primeira vez desde 2000 da Revolução, os egípcios ocuparam a Praça Tahrir, né? A gente está tendo manifestações muito grandes em diversos países árabes, muçulmanos, mas também no norte, né? As maiores manifestações que a gente tem tido são nos Estados Unidos, em Londres, né? Além de manifestações gigantescas em Berlim, que sempre teve essa coisa, Alemanha, não sei o que lá, manifestações gigantescas, né? Países que não têm tradição de solidariedade com os palestinos, como a Dinamarca, né? Então, eu acho que isso serve de orientação para as elites do presente e do futuro, né? De apontar que a questão palestina é uma questão importante para as suas populações, né? E é com isso que os palestinos contam, né? Porque nesse contexto pós-Guerra Fria, os palestinos perderam o apoio de praticamente todas as elites internacionais, né? A queda do bloco comunista acabou com a solidariedade de estados com a questão palestina, né? Os árabes abandonaram os palestinos, de uma forma geral. E esse abandono vinha crescente até o 7 de outubro. Né? A Arábia Saudita estava por um triz, né, do abandono completo. Então, a resistência, infelizmente violenta, né, feita pelo Hamas e o povo na rua, é o que serve de contraponto, né? Então, as ruas são fundamentais, mas para isso se transformar em mudanças políticas dos estados, isso é um processo um pouco mais longo, infelizmente. Obrigado, Bruno. Valério Arcari. Bom, eu penso que nas ruas do mundo, em grande medida, se decide o destino deste conflito. É evidente que o isolamento da causa palestina no sistema de Estados, propriamente dito, é imenso. Não nos deixemos iludir pela retórica, mesmo de governos árabes ou islâmicos. É altamente improvável, não corresponde ao lugar que o Irã ocupa no sistema internacional de Estados, um envolvimento direto do Irã declarando guerra a Israel. Porém, estas manifestações elas são o embrião de um internacionalismo que começa numa forma pacifista, mas que pode adquirir um caráter avassalador. Nós temos que usar uma métrica e ter lucidez. Há 3 tipos de manifestações se desenvolvendo hoje no mundo. Há manifestações de protesto, há manifestações de vanguarda ampla e há manifestações de massas. As manifestações de massa são aquelas que têm ocorrido no mundo árabe islâmico, porque aí sim estamos falando já numa escala de centenas de milhares, talvez alguma delas tenham se aproximado de 1 milhão. Há manifestações de vanguarda ampla, por exemplo, a que ocorreu em Washington é a maior da história em solidariedade com a causa palestina. Não foram milhões, foram dezenas de milhares. Eu sei que repercutiu na internet, nas redes sociais, a ideia de que teriam sido milhões, não foi nessa escala, mas foi muito significativo. Como já disse Bruno, foi assim em Londres, em Berlim, em outras capitais europeias. São manifestações de vanguarda ampla na escala de dezenas de milhares, que significa que não são só militantes. Há uma parcela da população que se sente engajada no internacionalismo pacifista humanitário pelo cessar-fogo, e é o embrião de um movimento. E, finalmente, há países onde ocorreram protestos. No Brasil, nós estamos nesta escala. Ou seja, a manifestação de São Paulo, última, sábado, foi importante, mas na escala dos 5 mil. Ou seja, não é na escala dos 50 mil. É só para nós termos a métrica e entendermos que estamos acumulando forças. Segundo elemento, é evidente que agora, na escala de centenas de milhões de pessoas, estão preocupadas com medo da guerra mundial. Evidentemente. Há medo da guerra mundial. Não sei que experiência vocês tiveram. Eu estive na Paulista, Haroldo esteve, nos encontramos, marchamos juntos. Várias pessoas me vieram procurar, ex-alunos, o que me surpreendeu,
me perguntando: professor, há perigo de guerra mundial? Não há perigo neste momento de guerra mundial, evidentemente, mas há uma acumulação catastrófica de acontecimentos que sinalizam o perigo de uma tragédia, um massacre em Gaza nas próximas 4 semanas, o que evidentemente legitima a reivindicação que o Bruno levantou aqui, que eu apoio e abraço, que é que o Brasil tem que romper imediatamente relações diplomáticas com o Estado de Israel antes que o pior venha, para que a nação brasileira tenha as mãos limpas e que nós não tenhamos vergonha do futuro, do que foi a nossa cumplicidade, em última análise, com a impunidade que hoje cerca o Estado de Israel. Numa luta desta escala, neutralidade é a cumplicidade com o mais forte e não será perdoada diante da história.